Na calada, Flamengo dá chapéu e fecha acordo com o jogador. Forçou saída. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Se inscreva, aciona o sino, deixa o like de sempre pra você dar aquela moral. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Olha aí, rapaz. A Ferge divulgou, rapaz, mas isso aqui é um absurdo. Mas sem tamanho, que eu vou te contar uma história, viu? A Ferge divulgou um documento aos clubes recomendando o uso de, no mínimo, 7 jogadores principais na reta final do Campeonato Carioca, baseado no artigo 43. Rapaz, quer dizer então que é sério, que a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, ela manda no que o treinador vai escalar, rapaz. E num ano que o calendário é ainda mais insano do que os calendários precedentes dos outros anos. É um negócio inacreditável. Olha a carta que a Ferge soltou, e para mim principalmente endereçada ao Flamengo, viu? Principalmente endereçada ao Flamengo. A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da Ferge, deixar de utilizar a sua equipe considerada principal após a terceira rodada da Taça Guanabara, perderá o valor correspondente à totalidade da sua cota fixa mínima de direito de transmissão do contrato coletivo e, caso já tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente à cota mínima estabelecida para um dos clubes grandes aderentes, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato e signatários do contrato de transmissão coletiva. Olha aí, a Ferge alega que essa decisão também é importante para resguardar os interesses comerciais da competição, respeitar os torcedores, e lembrou que cada clube de maior investimento recebeu R$1 milhão a mais por jogo na Taça Guanabara. Vasco e Flamengo ainda correm risco de disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Isso traria mais 2 datas aos clubes no tal Grupo da Morte. E por que eu digo que isso impacta principalmente o Flamengo? Porque, mesmo que o Flamengo não avance, isso aqui, mas eu vou desmontar isso aqui, tá, gente? Deixa claro, obrigando o Flamengo a jogar todo o Grupo da Morte, né? Quadrangular do rebaixamento, que são 6 jogos, com o time principal. E no meio disso tudo, você tem Brasileiro, Libertadores, né? Possivelmente aí Copa do Brasil também. Tem a Recopa Sul-Americana do Flamengo disputar. Gente, veja, o Flamengo tá jogando futebol paupérrimo. Isso é ponto pacífico. Agora, obrigar, impor, impelir ao Flamengo, tirar o direito do Flamengo de colocar uma equipe alternativa, porque, por exemplo, tem muita gente que tá dando a seguinte ideia: olha, Pedro, é só o Flamengo avançar, se o Flamengo for desclassificado, joga 2, 3 jogos aí com um time considerado bom, e depois joga o resto com um time meia bomba, porque não vai cair mais, né? Se o Flamengo não se classificar. Só que a Ferge, quando ela solta esse tipo de documento, para mim é uma clara sinalização de, olha, independentemente de você não avançar à próxima fase, você vai ter que usar o time principal.
Só que isso aqui, esse artigo aqui, além de ser mal escrito, dá para derrubar ele facilmente. Vamos lá. A associação que, sem justo motivo, o que é justo motivo? Aí ele até coloca assim, reconhecido pelo DCO da FERJ, tá, mas o que é justo motivo? Para o Felipe Luiz, para o Flamengo como instituição, é um justo motivo segurar alguns jogadores nessa competição que vale muito pouco para jogar Libertadores, para jogar o Brasileiro, para aproveitar mais a capacidade física dos atletas, para não estourar os atletas. E se o atleta não tiver condições de jogo? E se o clube alegar que o atleta não tem condição de jogo? Vai algum fiscal na FERJ, lá no CT Ninho do Urubu, para averiguar, a Arrascaeta tá andando, dá para jogar. Pô, rapaz, mas ele tá sentindo a perna direita. Não, mas a outra perna tá funcionando. O que vai avaliar isso? Outra coisa, deixar de utilizar sua equipe considerada principal. Quem avalia isso? Se o treinador... Não, meu time principal é esse aqui hoje. Não, mas o... Não, meu time principal é esse aqui hoje. E aí, quem vai avaliar isso? Aí tá aqui, equivalente à cota mínima para os clubes aderentes, que será revertido em benefício. A FERJ alega que é importante resguardar os interesses comerciais da competição, respeitar os torcedores. E um torcedor do Flamengo que chega, não, tá certo, tem que segurar mesmo, porque... O que é respeitar os torcedores? Então, isso aqui não vale de nada, né? Isso aqui não vale de nada. Mas vamos ver se eles vão tentar alguma coisa com o Flamengo. Espero que o jurídico do Flamengo esteja bem respaldado, porque tá virando tá tendo traços de despotismo. De despotismo, né? Despotismo, né? Despotismo. Tá tendo traço disso. Flamengo é o não, tem que botar. Que isso, rapaz? Vai pra casa do Carilha. Todo o respeito. Tá? Pessoal, Dorival Júnior rasgou elogios ao Flamengo e exaltou a sua disposição diante da equipe do Corinthians e disse na entrevista: conseguimos neutralizar uma equipe quase imbatível. Ah, ganhou, né? Vai elogiar ali, vai dar uma balajuquinha ali pro Flamengo, né? Eu não gosto de rival elogiando o Flamengo, não. Se tem rival elogiando o Flamengo, é porque o Flamengo não tá sendo malvadão, tá sendo bonzinho, tá perdendo pra todo mundo, tá elogiando muito, assim. Negócio é quando os caras tão puto com o Flamengo. Aí sim, aí tá maneiro. Começou, é igual o Vasco. O Vasco, rapaz. Todo mundo, pô, o Vasco não é legal, né? A torcida do Vasco lá, é porque, tipo, é café com leite, né? Não gosto disso, não. Tem que melhorar. As pessoas têm que ter raiva do Flamengo. E aí, quem não é Flamengo, evidentemente. Pessoal, tivemos aí mais uma rodada, tivemos aí o fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo 1 ponto em 6 disputados, evidentemente que é o início do campeonato ainda, só que o Flamengo está na 14ª colocação. Tivemos o fechamento de mais uma rodada, e aí nós tivemos ontem, né, Bahia e Fluminense 1-1, Vasco e Chapecoense também 1-1, no final do jogo a Chapecoense empatou o jogo em São Januário. O Cruzeirão cabuloso, contratou o Gerson, olha o Tite aí, o Tite tá vindo aí. Rapaz, perdeu dentro do Mineirão para a equipe do Curitiba. A torcida do Cruzeiro está cuspindo marimbondos para todos os lados e dizendo que o Tite acabou com o futebol do Caio Jorge, principalmente. E há quem diga
tanto torcedor quanto setores da imprensa de Minas Gerais que Caio Jorge estaria forçando uma saída do Flamengo e estaria insatisfeito porque o Pedrinho BH não negociou o Caio Jorge com o Flamengo e já desvalorizou, viu? Já desvalorizou o Caio Jorge, né? Que o Tite e eu avisei, rapaz. Eu falei, olha, vende. O Tite vai acabar com esse rapaz. O Tite tem problema com o centroavante, rapaz. Ele vai fazer o centroavante lá na zaga para recuperar a bola, É terrível. Tá aí, ó. Nós não estamos numa situação lá, assim, tão boa, mas o Cruzeiro tá pior, viu? O Cruzeiro consegue estar pior porque são 2 jogos no Brasileirão e 2 derrotas. 2 derrotas, tá? Pessoal, a CBF instalou a agência de regulação, tá? A ANRSF, e dá início à implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro. A ANRSF atua como braço independente e fiscalizador do fair play financeiro. Ela é encarregada de monitorar o cumprimento das regras e julgar os processos, garantindo transparência e credibilidade das competições nacionais. A informação foi divulgada, inclusive, pela própria CBF. Espero que seja uma fiscalização dura, que de fato apliquem as devidas sanções, punições, àqueles clubes que descumprem o fair play financeiro. Nota: fair play financeiro não está aplicado na sua totalidade ainda. Vai ser um processo gradual até 2027 ou 2028, se eu não me engano. Mas vamos ver, né, se vai funcionar de alguma maneira para evitar anomalias no futebol brasileiro, como o doping financeiro que nós tivemos do Botafogo. Ainda temos, o Botafogo tá aí, eu acho que até hoje, não sei, ficou um bom tempo, tá com transfer ban e contrata jogador, né, eventualmente na queda desse transfer ban, e continua devendo, né? Vamos lá, pessoal. Joia fora da Libertadores. O Joshua tá fora da Libertadores Sub-20, o atleta se recupera de uma lesão após receber uma forte pancada na perna direita durante o treino. O corte na lista aconteceu, visto que a estimativa de retorno do jogador é só para depois que o torneio já estiver iniciado. O Flamengo treina hoje normalmente no CT Ninho do Urubu, com foco total na partida de amanhã, tá? Amanhã já tem jogo às 9 horas da noite, Flamengo e Sampaio Corrêa, diretamente do estádio do Maracanã, valendo a vaga aí nas quartas de final do Campeonato Carioca, a ver se o Flamengo vai conseguir, né? O Flamengo ele tem que fazer o dele. Fazer o dele é 3-4-0. Fez 3-4-0? Aí, meu amigo, o que aconteceu nos outros jogos a gente vai ficar acompanhando. Se porventura não avança, monta um time qualificado, não cai e dane-se o que a Ferg está dizendo, porque o departamento jurídico é competente o suficiente para contestar completamente de cabo a rabo esse tal do artigo 43 aí que eles soltaram. O doutor Flávio Williman, que é chefe do departamento jurídico do Flamengo, não tem a menor dúvida, vai combater de cabo a rabo, né, essa situação, essa anomalia, esse despotismo, né? E, enfim. Vamos lá. CBF define premiação para a Copa do Brasil de 2026 e Flamengo busca o hexacampeonato. O total, o time campeão pode levar até 99.250.000 reais, quase a cota de 100 milhões de reais para o clube que for o vencedor. É realmente uma baita quantia de dinheiro que
logicamente está atrelada ao direito de transmissão da disputa da Copa do Brasil. Vamos entrando aí no mercado da bola, torcedor rubro-negro. Richarlison responde Flamengo sobre a possibilidade de transferência, pessoal. Tem que beber água, não tem jeito. Vamos ver aqui o que o Richarlison falou sobre uma possível transferência para o Flamengo. O atacante Richarlison, no Tottenham, é um nome que agrada internamente a diretoria do Flamengo, apesar de não agradar alguns torcedores do Flamengo. No entanto, apesar do interesse do Flamengo, o jogador não deu uma sinalização positiva para um retorno ao futebol brasileiro nesse momento da carreira, tá? De acordo com o jornalista Pablo Rua, Richarlison entende que ainda não é o momento ideal para voltar à América do Sul. O atacante acredita que pode seguir competitivo no futebol europeu e, por isso, sua prioridade é permanecer no velho continente, descartando, ao menos agora, uma eventual negociação com o Flamengo. E, cara, não quer, meu amigo. Acho bom até o Flamengo nem insistir. O Vasco entrou na parada pelo Alan, informações do André Hernan, tá? Eles querem um empréstimo de 1 ano e apostam na boa relação do Fernando Diniz com o volante para o negócio avançar. Fernando Diniz treinou o atleta na época do Fluminense. Já até ligou pro Alan, mas o Flamengo promete fazer jogo duro. Cara, negocia, velho. Gente, não tem como. No Flamengo, deu muito errado. Tá, atleta desde o meio do ano de 23, né? E uma outra coisa também é isso aqui, ó. Flamengo faz acordo de preferência com o São Paulo por Marcos Antônio. O acordo é para que o rubro-negro tenha uma preferência de compra do volante no meio do ano. O São Paulo vai começar a pagar a Lazio justamente no meio do ano, quando acaba o empréstimo. A compra do Marcos Antônio está fixada em 4,2 milhões de euros, 26 milhões de reais. O Flamengo topa assumir esse valor e ainda pagar um extra ao São Paulo, numa operação que pode chegar à casa dos 10 milhões de euros, mais ou menos 62 milhões de reais. A multa rescisória do atleta é de 100 milhões de euros, 620 milhões de reais. Apesar da transferência no Brasil, o Flamengo não pensa em entrar em leilão com clubes no exterior, pois tem opções do elenco que pagou caro para ter o Lucas Paquetá, por exemplo. O São Paulo, por sua vez, afirma que não definiu valor pelo camisa de número 8, nem mesmo deseja a sua saída, tá? Então, segundo o Diogo Dantas, do jornal O Globo, o Flamengo fez esse acordo pela preferência com o São Paulo, pela contratação do jogador, que pode vir ao Flamengo, ser contratado ao Flamengo após esse acordo, principalmente no meio do ano, tá? Principalmente no meio do ano. Em contrapartida, o principal rival do Flamengo, no que se diz respeito à disputa de títulos, o Palmeiras, fechou a contratação de John Arias, iniciou a troca de documentos com o Wolverhampton. O Flamengo chegou a tentar a contratação do John Arias, mas esbarrou até mesmo na vontade do jogador que, por ser ídolo, jogador do Fluminense, não quis vestir a camisa do Flamengo, tá? Informações vindas da Inglaterra. Mas, cara, o Arias está sendo detonado de qualquer maneira, porque o torcedor do Fluminense está pé da vida que ele não vai voltar para o Fluminense, ele vai voltar ao Brasil para ir ao Palmeiras. E, gente, Jornal Marca, Flamengo ameaça levar de graça Vinícius Júnior após o término do contrato com o Real Madrid. Gente, aquilo foi uma brincadeira do Boto, gente. Gente, mas é o Marca, Pedrão. Esquece. Para agora, impossível, tá? Impossível. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.